Estudar a vida e os ensinamentos de Jesus é mais do que obter conhecimento. É retribuir o que Ele tem feito por nós, pois Ele nos conhece individualmente. Em João capítulo 10, versículo 3, nós lemos: As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Conhecer e estudar os ensinamentos de Jesus é o mínimo que precisamos para fazer parte do seu rebanho. O primeiro tópico de estudo tem o título: Ao viver as verdades ensinadas por Jesus Cristo, saberei que são verdadeiras. Eu gosto da forma que o Salvador ensinou esse princípio de como adquirir um testemunho dos seus ensinamentos, porque Ele deixou todos os homens iguais. Não importa se nós lemos bem ou se nós escrevemos bem, não importa se nós estudamos muito ou nós estudamos pouco. Com relação ao conhecimento de Deus, nós precisamos aplicar eles na nossa vida. João 7, versículo 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. O Senhor nos apresentou a sua doutrina, que é compreendida na sua totalidade quando ela é vivida. É o eterno equilíbrio entre adquirir conhecimento e prestar serviço. Nós precisamos desses dois pontos e manter esse equilíbrio é uma questão de salvação. O próximo tópico de estudo é: a misericórdia do Salvador está ao alcance de todos. Temos que entender a diferença entre julgar e condenar. Nós temos que exercitar os nossos julgamentos aqui na terra, pois é preciso diferenciar constantemente o que é certo do que é errado. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quanto mais conhecimento nós adquirirmos da lei de Deus, maior capacidade nós vamos ter de julgar retamente. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos, cara! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Naquela ocasião, o Senhor deu a oportunidade para cada um fazer uma autoavaliação. E essa mesma oportunidade nós temos nos dias de hoje. Em João capítulo 8, versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela consciência, saíram a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. É fácil perceber que nós já estamos fazendo uma boa autoavaliação quando nós paramos de condenar as ações de outras pessoas. Adquirimos um vislumbre do caráter de nosso Pai Celestial à medida que reconhecemos a imensa compaixão que Ele tem pelos pecadores e valorizamos a distinção que Ele faz entre o pecado e aqueles que pecam. A compaixão do Salvador diante de nossas imperfeições nos conduz a Ele e nos motiva a arrepender-nos e a imitá-lo em nossos constantes desafios. Quando nos tornamos mais semelhantes a Ele, aprendemos a tratar o próximo como Ele trata, a despeito de qualquer característica ou comportamentos externos. Uma vez que nas Escrituras Deus usa a doença como uma metáfora para o pecado, é justo perguntar: como Jesus Cristo reage quando se depara com nossas doenças metafóricas, nossos pecados? Afinal de contas, o Salvador disse que Ele não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então, como Ele pode olhar para nós, imperfeitos como somos, sem se afastar com repulsa e aversão? A resposta é simples e clara. Sendo o bom pastor, Jesus Cristo enxerga a doença em suas ovelhas como uma condição em que necessitam de tratamento, de cuidado e de compaixão. Esse pastor, nosso bom pastor, encontra alegria ao ver suas ovelhas doentes progredirem até que sejam curadas. O Salvador previu que ele, como pastor, apacentaria o seu rebanho. A perdida buscaria, a desgarrada tornaria a trazer, a quebrada ataria e a enferma fortaleceria. Como o verdadeiro pastor que é, Ele nos busca e nos encontra para oferecer alívio e esperança. Compreender sua compaixão e seu amor nos ajuda a exercer fé nele, para nos arrependermos e sermos curados. Os escribas e os fariseus levaram ao Salvador uma mulher apanhada em adultério. Jesus certamente não tolerava o adultério, mas Ele também não condenou a mulher. Ele a incentivou para que ela mudasse a vida dela. Ela foi motivada a mudar por causa de sua compaixão e de sua misericórdia. A tradução de Joseph Smith da Bíblia atesta seu decorrente discipulado, e a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Nós, que somos pecadores, devemos, assim como o Salvador, estender as mãos para outras pessoas com compaixão e com amor. Nosso papel também é auxiliar e abençoar, elevar e edificar, e substituir o medo e o desespero pela esperança e pela alegria. Não devemos ser culpados de perseguir qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja. As pessoas que foram perseguidas por qualquer motivo sabem o que é injustiça e intolerância. Todas as pessoas,
inclusive as pessoas, as que possuem uma religião, têm o direito de expressar sua opinião em praça pública, mas ninguém tem o direito de ser cruel em relação aos outros quando essas opiniões são expressas. O Salvador ensinou: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Para exigir respeito, precisamos ser respeitosos. Testifico que Jesus Cristo é nosso bom pastor, que nos ama e se preocupa conosco. Ele nos conhece e deu sua vida por suas ovelhas. Ele também vive por nós e deseja que o conheçamos e exercitemos fé nele. Eu amo e o adoro, e sou profundamente grato por ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse versículo 12, que seguiu o episódio, o Senhor nos ensinou a maneira certa de proceder em um julgamento. Não condenar, e em seguida devemos mostrar a luz, o caminho certo para que as pessoas possam mudar as suas atitudes. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu também julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Resumindo, julgar só se for da maneira que o Pai Celestial julga. E condenar jamais, pois nem mesmo o Salvador condena. O próximo tópico de estudo é: por que os judeus ficaram ofendidos quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou? Eu sou é a expressão que Jeová usou para se identificar para Moisés, conforme registrado no Velho Testamento. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Sendo assim, quando Jesus disse eu sou, ele deu-se a conhecer como Jeová, o Deus do Velho Testamento. Os judeus consideraram isso como blasfêmia. E segundo a lei de Moisés, a penalidade era a morte por apedrejamento. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem. Porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O próximo tópico de estudo: por meio de nossos desafios, Deus pode se manifestar em nossa vida. A maneira que enxergamos os nossos desafios faz toda a diferença na hora de definir o quanto de felicidade nós vamos viver aqui na Terra. João capítulo 9, versículo 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os nossos desafios não são punições, nem castigos dados pelo nosso Pai eterno. Nem mesmo os desafios que são consequências das nossas más escolhas. Eles são meios para que se manifestem em nós as obras de Deus. São oportunidades para rever e mudar a nossa vida. Pois quando passamos por um grande desafio, é quando aprendemos que nós não precisamos passar sozinhos pelas nossas dificuldades, pois o Pai está à nossa disposição a qualquer tempo e em qualquer situação. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pasto. A promessa de que acharemos pasto ao seguir ao Salvador é a promessa de que nós encontraremos alívio para as nossas dificuldades, pois nós somos as suas ovelhas. O último tópico de estudo: quem são as outras ovelhas a quem o Salvador se refere em João 10,16? Na verdade vos digo:
que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quando o Salvador visitou as Américas após a sua ressurreição, ele explicou que aquele povo eram as suas outras ovelhas e que eles também ouviriam a sua voz e fariam parte do seu rebanho. Que conforto nos traz saber que nós somos conduzidos por um bom pastor, que supre as nossas necessidades e nos conhece a cada um de nós individualmente. Por isso nós vamos continuar estudando os seus ensinamentos, para o conhecermos também. Mas nós faremos isso no próximo vídeo. Então até lá!